Fala pessoal que acompanha meu canal, um vídeo meio sem produção hoje, imagem nem tão boa e áudio aquém também. Bom pessoal, hoje é um domingo, agora são 15 para as 13, 15 para 1 e eu tô indo fazer um aniversário de criança, fazer um aniversário infantil. Ontem à noite cheguei de madrugada, não, ontem a gente chegou cedo, o aniversário começou cedo. Ontem à noite eu fiz um aniversário de 15 anos e aconteceu uma surpresa ontem. Calmem que não foi equipamento, graças a Deus o equipamento tá tudo bem. Foi falta de energia. A gente chegou no evento e tinha acabado a energia no bairro. E a sessão de fotos de mesa, né, fotos protocolares, a gente começou no escuro. E nessa hora eu falo para vocês a importância de ter iluminação de flash, que eu sempre falo aqui nos vídeos. Aprenda a usar flash, porque o lugar onde a gente vai, que eu fui fotografar o 15 anos ontem, é excelente. A iluminação é muito boa. Eu acho que fotografei sem flash lá uma vez na minha vida toda, quando eu estava começando a fotografar, mas depois nunca mais. Mesmo com a luz boa, eu sempre usei flash. E graças a Deus ontem eu experimentei levar dois softbox para pôr o flash, né, para usar duas fontes de luz viradas para o assunto, que geralmente eu uso uma só, às vezes uma em cima da câmera, né? Um flash em cima da câmera e outro no softbox. Mas dessa vez eu resolvi levar os dois e ainda bem que eu levei, porque senão a coisa ia ficar feia. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do serviço de hoje. Não vou mostrar muita coisa porque eu tô sozinho, mas eu queria muito que vocês acompanhassem. O trabalho de hoje vai ser com a D810, fotografando tudo em JPEG com a 1750. Vamos usar o flash remoto, porque olha só o teto desse lugar, madeira, então usa o flash rebatido, já viu, né? Flash remoto escondido ali atrás, esse softbox na frente, aquele outro flashinho lá atrás é para fazer o fundo. Aí vocês estão vendo que lá na decoração, o teto, ele é de madeira, e é um teto marrom, uma madeira bem forte, bem marrom. Deixa eu ver se dá para me gravar aqui, tá chuviscando. É uma madeira marrom e não dá para rebater o flash para cima, porque se você rebate para cima, ele joga aquela luz marrom de volta para a pessoa. Então o que você tem que fazer? Duas opções. Primeira, a que eu estou fazendo, usando flash remoto em cima do softbox, com aquele flashzinho fazendo o preenchimento lá atrás, pegando a decoração, ele está em 14 mm de zoom e 128 de carga, porque como ele está sem softbox, né, ele está sem modificador, então eu posso usar ele com uma carga bem baixa. Eu estou usando o ISO chegando quase a 400 na mesa, e usando o outro flash em 1/8. Como eu estou com a lente 2.8, eu não preciso subir tanto o ISO. Como eu estou com a lente 2.8, eu não preciso subir tanto o ISO. E também eu não gosto de trabalhar com muita carga no flash, porque eu não estou usando umas pilhas muito adequadas. Eu tô usando uma linha da Eneloop, só que ela precisa de um tempo ideal para carga, né? E eu não deixei ela carregar tanto. E no flash principal não estou usando Eneloop, eu estou usando pilha Duracell normal, alcalina. Então eu ponho 1.8, por quê? Para poder ter mais frames. Porque se você trabalhar com 1.2, 1.4 na mesa, o buffer da pilha do flash, ele é mais longo, então ele demora para carregar. Então eu deixo uma carga um pouco mais baixa para poder ele recarregar mais rápido. E aí outra coisa que eu queria ter feito aqui que não deu, o tripé que eu trouxe não é o tripé ideal, porque eu queria dois softbox virados pro aniversariante, um de cada lado, os dois na mesa. Só que o meu tripé quebrou. E eu trouxe um outro tripé, mas não funcionou, então eu coloquei aquela luz lá em cima e deixei uma luz principal lá embaixo, para fazer esse ponto de luz mais interessante ali na mesa, porque
Esse lugar específico é bem difícil de gravar, de fotografar. Tô mostrando para vocês que a composição fica limitada dentro daquele risquinho lá, tá vendo? Um quadradinho lá dentro do visor da câmera, porque eu tô usando uma lente cropada numa câmera full, então tudo tem que ficar ali dentro. Aí depois do set montado, eu faço um teste de iluminação para não ter que ficar corrigindo a posição da luz na hora de fazer as fotos. Então eu já deixo tudo configurado, já deixo a câmera pronta para usar no modo manual. Aí agora é a hora do parabéns, como eu falei para vocês, a luz já está toda configurada, agora é só clicar. Como o tempo de reciclagem do flash tá ok por causa da carga que eu coloquei uma carga mais baixa, então dá para fazer bastante clique, quase não vamos perder cenas. Então esses clientes, eles já estão acostumados a trabalhar comigo, já não é a primeira vez que eu faço foto com eles, então eles já sabem que tem que ficar ali em volta de mim e nunca na minha frente. Se alguém entra na minha frente para fazer a foto, eu não vou brigar com a pessoa, eu não vou chamar a pessoa, eu vou me posicionar e vou me colocar ao lado dela sem gerar nenhum desconforto para o cliente. Então, o que a gente tem que pensar no dia que a gente vai fazer foto de aniversário? Previsão. A gente sempre tem que estar pronto para... A gente tem que se antecipar. Já prever que coisas vão acontecer e se virar. Então, um desafio a mais desse aniversário é que o aniversariante não queria ficar fazendo fotos na mesa do bolo de maneira alguma. Eu tive que fazer fotos espontâneas porque ele não queria posar para as fotos. Então, eu acabei levando ele lá para fora, fomos para o parque, fomos para o campo de futebol, acabei fazendo foto dele lá no campo, ele acabou interagindo muito comigo, muito mais lá, inclusive as fotos de família ficaram até legais lá fora. Na decoração a gente fez as fotos protocolares, mas raramente ele olhou para frente porque ele não queria nenhuma interação na mesa do bolo. Eu sempre falo isso no meu vídeo anterior sobre aniversário. Eu já falei que criança pequena, 1, 2, 3, 4 anos, eles não estão lá para tirar foto, eles estão lá para curtir, para aproveitar a festa, brincar nos brinquedos e ver os amiguinhos. Aqui eu estou tentando posicionar o celular ali em cima da mesa para poder pegar uma hora muito importante que eu estava fazendo as fotos com os amigos. E você está vendo que eu estou sentado, porque o Caio não queria ficar no colo de ninguém, ele queria ficar em pé em cima de uma cadeira e ele ficou bem baixinho, ele ficou no nível da mesa. Então, os convidados iam chegando perto dele lá, ia tirando foto com ele, já ia saindo, a gente fez tipo uma linha de produção e a Mari, a mãe dele, tá ali, coitado, fazendo de tudo para chamar a atenção dele, mas infelizmente ele não queria interagir mesmo. Então, para ele não chorar, para não causar nenhum desconforto, né, para acabar não estragando a festa, né, porque no final, gente, a gente tá ali para brincar, né? As crianças estão ali para brincar, né? Tudo isso é indiferente para elas. Esse trabalho de fotografia, elas não conhecem câmera, elas não entendem por que tem um cara de roupa preta com um trambolho na mão, um negócio virado para ele fazendo fotos. Eles estão mais acostumados com celulares, com tablets. As crianças de hoje em dia, elas têm mais familiaridade com esses eletrônicos. Elas não entendem o que a gente está fazendo. Então, é muito difícil a gente querer fotos perfeitas, fotos instagramáveis de todo o aniversário. Então, claro que existem técnicas que a gente pode aplicar para fazer esse tipo de trabalho. Geralmente, eu levo um brinquedo junto comigo, a Letícia às vezes brinca com um brinquedo atrás de mim para chamar a atenção da criança, mas não é sempre que isso funciona. Muitas vezes a criança está tão brava, a criança está tão incomodada que ela não gosta. Então, a gente está tentando aprimorar essa questão de fazer a criança olhar para a foto, tentar chamar a atenção dela de uma forma mais eficiente, mas ainda digo que isso é muito difícil. Então, no final, a gente tem que ter paciência, senão a gente não tem nada para entregar para o cliente depois. Finalizado o trabalho, estamos indo para casa. Tô com a minha roupa cheia de farinha, porque eles estouraram um bexigão lá agora na hora de sair. E eu não estava embaixo, mas estava muito perto. Aí acabou me sujando bastante, sujou um pouco a câmera. E esse aniversário era um aniversário de 2 anos. E o Caio, o aniversariante, queria saber de brincar. É o que eu sempre falo aqui sobre dica de aniversário infantil. Cara, nessa idade as crianças elas não entendem o que está acontecendo. Eles não estão ali para fotografar, tudo aquilo ali para eles é indiferente. Eles não querem estar na frente da câmera, eles nem sabem o que é uma câmera fotográfica, para eles é completamente estranho. Eles estão mais habituados aos celulares do que às câmeras, então é muito difícil eles quererem interagir. Fora isso, além da própria natureza da criança,
tem também a questão da personalidade. Tem criança que, por algum motivo, eles não querem interagir. Às vezes não vai no colo de outros parentes, não quer fotografar com amigos. Aí eu orientei a mãe. Falei, ó, faz o seguinte, coloca a cadeira lá, deixa ele brincar perto do bolo. Ele ficou mexendo no bolo dele lá, mexendo na vela. Deixa ele distraído ali e vai chamando as pessoas lá em volta dele, eu vou fotografando eles. Até falei pra ela, ó, a prioridade da foto de aniversário é pai, mãe, família mais próxima, vô, vó, né? Padrinho, madrinha. E lógico, fotos da criança, né? Muita foto da criança, foto dela com a irmãzinha. A prioridade para esse dia é foto da criança. É foto da criança. Quando tá com 1 aninho, ainda vai no colo de todo mundo, né? Tem uns ainda que choram bastante, mas tem alguns que ainda vai no colo e tal. Mas na idade dele, ele queria brincar. A gente levou ele pro campo, fizemos foto no campo dele chutando bola, fiz foto dele pulando na poça d'água, fiz foto dele no jardim. Por quê? Porque era o lugar onde ele queria estar, era o que ele queria fazer. Então era muito mais fácil eu fotografar ele fazendo o que ele queria fazer do que fazer foto protocolar com ele na mesa, tudo certinho, ele de costas para decoração, olhando para frente da câmera. Isso é possível em algumas ocasiões, não é em todas. Então você que vai entrar para o ramo de fotografia de criança, esteja ciente disso, que aquelas fotos que às vezes a gente coloca no Instagram da criança posando, sentadinha, olhando para a câmera, aquilo ali é uma tentativa, aliás, é um acerto em 20, 30 cliques que vão ser perdidos, porque a criança vai olhar para cima, a criança vai olhar para frente, ela vai chorar, ela vai querer levantar. Então você tem que sentar o dedo. Por isso que eu falo da dica do flash com pouca carga. Coloca uma fonte de luz a mais para poder compensar. Coloca um ISO um pouquinho mais alto. Se você tiver condições de ter uma lente mais clara, use uma lente mais clara. Mas se não der, faz as fotos em f4 ou já configura para 5.6. Porque se você mudar a milimetragem, a luz continua do mesmo jeito. Gente, vocês desculpa de eu ficar levando vocês para lá e para cá toda hora, porque eu tirei o meu adaptador, o meu tripé aqui de dentro do carro, e eu tô tendo que segurar o celular na mão, tô dirigindo e segurando na mão. Então, se você vai entrar nesse ramo, já faz as fotos, já configura a lente para 5.6. Por quê? Se ficar em 5.6, você tá em 18, a luz não muda. Você tá em 55, a luz não muda, tá? Vai fazer com 50mm. Hoje, nesse aniversário que eu tava, 50mm não ia ser fácil de fotografar. Eu ia precisar de muito recuo, ia precisar de muito espaço para enquadrar todo mundo nas fotos. Então, como eu tô usando uma lente zoom, a 1750, eu tenho 17mm. Eu tô numa câmera full, tô com a D810. Tem a questão do crop, que eu tava apanhando um pouquinho, mas hoje eu entendi perfeitamente como funciona na prática. Então, consegui fazer bons cliques, fazer boas fotos. E o que fez as fotos darem certo hoje foi adaptação, adaptar a situação. A criança não quer ficar na mesa do bolo, ele não quer interagir ali, ele não quer brincar ali, ele não quer fazer nada ali. Tem outro lugar que possa ser explorado, que a criança vai gostar, que ela vai se sentir mais à vontade, vai pra lá. Garante o trabalho, garante as fotos, porque é pra isso que você tá lá. Segundo ponto importantíssimo, a luz faz toda a diferença. Naquele ambiente onde eu tava, se eu tivesse com flash em cima da câmera, as fotos iam ficar muito estranhas. O cliente acaba aceitando? Acaba, porque o cliente, ele não entende muito bem, ele vai ver que tá um pouco estranho as fotos, mas para ele o momento é tão importante que ele acaba não se importando. Mas, cara, eu sei que não é o jeito certo, então eu prefiro fazer do jeito certo. Eu prefiro colocar as luzes, levar um pouco mais de pilha, levar pilha sobressalente para fotografar com 2 flash. Levo softbox. Hoje foi bem mais complicado porque a Letícia não veio, deixei ela de folga hoje, que ontem ela trabalhou muito. Ela foi fazer trabalhos de maquiagem, que a Letícia é maquiadora, e à noite ainda ela foi fotografar e filmar comigo, então é cansativo. Então hoje eu deixei ela lá de boa descansando e vim sozinho.
Foi mais difícil, porque aí eu tive que arrumar a luz, arrumar flash, arrumar tripé, posicionar as luzes. Não deu para gravar conteúdo para stories, não deu para gravar vídeo do jeito que eu queria, porque sozinho é mais difícil. Então, você que está pensando em entrar na fotografia de aniversário, saiba disso. Às vezes as coisas não vão estar do jeito que você quer. Lembra que eu abri o vídeo falando sobre o 15 anos que eu fiz ontem? Que tinha acabado a energia, cara. Se eu não tivesse 2 pontos de luz, de flash e lanterna de celular para ajudar só para a câmera focar, não ia dar para fazer as fotos. A gente ia ter mais de 1 hora de atraso no serviço. Então o meu serviço começou no horário certo, porque eu tinha o flash para atender, né? Eu vou até pôr algumas fotos aí para vocês verem. E eu gosto muito dessa luz mais trabalhada, luz mais criativa, para sair um pouco fora daquela luz de flash rebatida sempre para cima, tá? Quando eu vou fotografar nesse lugar aí que vocês viram 15 anos de dia, eu uso flash com rebatido para cima, em cima da câmera, porque o ambiente é bom, o teto é branco, o pé direito deles é alto, espalha bem a luz. Você pode trabalhar com ISO um pouquinho mais alto. Em algumas circunstâncias, quase todas, para te falar a verdade, dá para trabalhar com 50 milímetros nesse lugar aí, porque tem muito recuo, lugar bom para trabalhar. Então, não precisa levar luz remota, o flash remoto com rádio, tá? Eu uso flash com rádio, casamento, festa à noite, né? E pista de dança, às vezes eu fico com o flash na mão, segurando ele na mão e fazendo a luz de cima para baixo. Às vezes quando vai assistente, o assistente segura a luz para mim, porque, gente, vocês precisam entender isso. A luz é a rainha da fotografia. A luz é a alma da fotografia. A luz é o porquê da fotografia. Não tem a menor possibilidade de você fotografar bem se você não entender bem a luz. E para encerrar o vídeo, eu acabei fazendo um ensaio a mais nesse aniversário. O que aconteceu? Tinha um convidado lá, assim que eu cheguei ele já me abordou, falou: cara, você pode tirar umas fotos minhas? Eu falei: posso, mas de início eu achei que era dele no aniversário, né? Aí ele falou: não, eu quero tirar aqui no jardim, em algum lugar aqui, dá pra fazer? Eu falei: ó, vou dar prioridade primeiro pro aniversariante, fazer as fotos dele primeiro, e assim que der uma liberada aqui eu faço as fotos pra você. Aí ele falou: ok. Aí a gente foi num lugar mais aberto lá e acabou fazendo essas fotos dele de ensaio. Fiz uns retratos dele lá sem luz artificial, fiz com a luz do ambiente mesmo, que tinha uma opção boa de luz lá, e eu acabei fazendo lá. Então acabei vendendo algumas fotos avulsas. A ideia inicial nem era vender foto avulsa, porque geralmente eu mando o link pro cliente, o cliente faz o que ele quiser com as fotos. Porém, eu quis vender para esse rapaz. Por quê? Porque eu queria fazer um tratamento de foto diferente das fotos do aniversário. Eu queria colocar um pouquinho mais de filtro, dar um pouquinho mais de personalidade para as fotos dele, e subir um link separado só com as fotos dele. Aí eu perguntei se ele tinha interesse de comprar essas fotos, né? Mandei mensagem para ele, inclusive estou esperando ele me responder. Aí, se ele tiver interesse, eu vou subir num link separado para ele. Eu não faço isso de forma alguma. É a primeira vez que eu faço foto avulsa em um evento contratado. Eu não faço isso em hipótese alguma. Por que eu não faço? Hoje é dia do aniversariante. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui. Vai ficar esquisito, mas pelo menos eu não fico segurando, porque tá difícil aqui, viu? Então, eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque é o dia do aniversariante. Se você ficar tirando fotos aleatórias, de pessoas aleatórias, corre o risco de você perder uma oportunidade de fazer uma foto boa pelo cliente que te contratou, para o cliente que te contratou. E também corre o risco de você perder o foco, né? Perder o foco. Eu falei pra ele: ó, eu vou fazer bem rapidinho aqui as fotos, tá? Vou fazer umas fotos aqui nesse lugar só. Fui dirigindo ele rapidinho, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá. Mostrei alguns cliques pra ele, ele tirou foto da câmera ali pra ver, que gostou bastante. E rapidinho já encerrei e já fui fazer outra coisa. Por quê? Principalmente em festa de casamento, acontece muito isso. Tem muito convidado
que quer que você fique tirando foto dele na festa. Então, o que eu recomendo, que eu já vi fotógrafos fazerem isso e funciona muito bem. Você levar um mini estúdio. O que é um mini estúdio? Um fundo fotográfico preto ou branco, colocar um set de luz fixo e deixar alguém lá fotografando esses convidados para você. E você pode vender essas fotos posteriormente para esse pessoal, oferecendo esse serviço como um serviço avulso, além do serviço do casamento. Porque 2 fotógrafos vão estar com os noivos lá, cobrindo a festa, fazendo o que tem que fazer, e um assistente só fotografando esses convidados que querem foto. Você pode vender essas fotos avulsas depois. Você pode levar um totem para poder passar essas fotos online já pro pessoal, levar ali um back office ali para poder fazer esse upload já na festa. Mas é lógico que isso aí já vai aumentar custo. Você já vai ter que ter um assistente, vai ter que ter esse estúdiozinho ali para fazer. E aumenta também a operação, porque aí você vai ter que editar todo esse material depois, né? Apesar que hoje tá mais fácil, né? Hoje você bota lá naquele, acho que é Album Proof, se eu não me engano, e edita tudo com IA as fotos, né? Rapidinho. Mas são opções. Finalizando o vídeo, se inscreva no meu canal, visita a minha loja, tá? O link vai ficar aí na descrição. Tenho aí os meus artigos e ferramentas gratuitas no link na descrição, no meu blog. Só vocês acessarem lá. E qualquer dúvida, quiser saber mais aí sobre o meu trabalho de fotógrafo, ou quiser conhecer minhas redes sociais, tá tudo aí na descrição, beleza? Pessoal, um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.